Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Academia Brasileira do Cérebro. E a aula hoje é muito interessante. Vamos pensar como está a questão do localizacionismo, redes neurais e a neurociência atual. Como que esses conceitos se somaram e foram modificando? Porque atualmente nós que trabalhamos com distúrbios de linguagem adquirido em reabilitação neurofuncional, estamos cada vez mais convictos que nós não somos localizacionistas, nós somos trabalhadores em busca da neuroplasticidade das redes de circuitaria neurofuncional. A nossa busca é incessante pela forma como o cérebro irá se reorganizar, se readaptar, se reconstruir. E para isso, nós vamos começar a fazer uma análise bastante interessante. Nós vamos associar dois grandes estudiosos e trazer para a nossa realidade. Nós vamos falar sobre Luria e Brodmann. O que esses dois pesquisadores têm em comum e que podem auxiliar todos os profissionais que trabalham em reabilitação neurofuncional. Então, o tema da nossa aula é do localizacionismo às redes neurais. Brodmann, Luria e a neurociência moderna. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a teoria sistêmica de Luria, ela é muito firme em três grandes pilares. Ela fala sobre a hierarquia funcional. Então, você tem uma área que é primária, que envia informação para a área secundária, que envia informação para a área terciária. Trocando um pouquinho as palavras, seria como se fosse entrada, associação e saída. Ou melhor ainda, decodificação, processamento das informações que foram decodificadas e saída. Melhor ainda, reconhecimento das questões primárias sensoriais, mas também tem motoras para dar o start, para dar o início, programação e associação dessas informações que foram decodificadas para um bom armazenamento, para uma boa evocação dessas informações aprendidas posteriormente pela área terciária, que irá integrar todas essas informações que entraram, foram decodificadas, organizadas, processadas, armazenadas para depois serem integradas pela área terciária. E se você parar para pensar, é isso que você faz constantemente na sua terapia. Não é à toa que você fala sobre aquecimento, alerta para iniciar a terapia. Você chega na performance, que é quando você cobra realmente uma função para ela ter uma boa habilidade, e no final, o que você faz? Integra todas essas funções para o paciente generalizar, automatizar no seu cotidiano. Além de falar das funções hierárquicas dessas áreas primárias, secundárias e terciárias, ele também diz que o nosso cérebro é dividido por unidades funcionais que são totalmente interdependentes. Nós temos a primeira unidade funcional de Luria, que é a formação reticular tálamo e hipotálamo, responsável pela regulação do tone da vigília, do sinal de alerta, e ela é conhecida como o interruptor do córtex. Ela que mantém o córtex ligado, atento, mantendo a sua atenção. Depois nós temos uma segunda área
que é uma área de processamento. Área não, desculpa, unidade. Nós temos uma segunda unidade funcional, que é a unidade do processamento. E logo em seguida, temos a terceira unidade, que é da programação e da ação. Então, você liga, recebe as informações vindas da periferia, liga esse córtex, processa as informações e depois você programa para a saída dessas informações. Então, entrada, processamento e saída, input, processamento e output das informações. E outro pilar importante dessa teoria sistêmica de Luria é sobre plasticidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de reorganizar pós uma injúria, pós-lesão. Um exemplo importante que eu gosto sempre de dar é a capacidade que os nossos pacientes com afasia de Broca, que são incapazes, né, da oralidade para uma falha na programação motora, no planejamento, no output, na saída, mas são capazes, por exemplo, de usar gestos para se comunicar, que já é uma outra circuitaria, uma outra rede neural, ou até mesmo utilizar da terapia TEM, terapia de entonação melódica, que é uma entonação que faz uma associação de todas as vias terciárias. Então, a teoria sistêmica de Luria, quando traduzida para o nosso universo de neurocognição, pensando em neurolinguagem, neurolinguística, ela nos mostra o caminho, principalmente para um programa de neuroreabilitação. Mas o nosso raciocínio hoje, ele é crescente. Então, o que seriam, né, essas questões de unidades e de áreas? Então, seria o seguinte: enquanto as unidades funcionais de Luria mostram como o cérebro opera, as áreas funcionais mostram onde esse processo ocorre. Então, novamente, as unidades nos mostram como nosso cérebro irá se processar. E o outro onde ele opera, tá? Então, para resumir para vocês, gosto muito dessa tabela. Então, o que seria, né? O que são as unidades funcionais? São sistemas globais de funcionamento. E as áreas de Lúria são estruturas anatômicas específicas, os giros, os lóbulos. Qual é o foco? Nas unidades é o processamento dinâmico das informações. Então, a atenção, o processamento, por exemplo, acesso semântico, acesso lexical, a ação, a programação motora. E as áreas, a localização dessas funções. E uma analogia que a gente poderia fazer é como se as unidades fossem a orquestra e as áreas, os instrumentos. Por isso que eles funcionam em rede neural, em conexão. Para a sinfonia, né, acontecer, a orquestra precisa estar muito bem organizada com todos os seus instrumentos. E Lúria, ele nos diz o que o cérebro faz, mas aí agora eu vou entrar em outro grande pesquisador e estudioso, que é Brodmann. Brodmann já nos mostra como ele faz. É como se os dois juntos fossem a dança entre a função e a estrutura. É aqui que às vezes as pessoas falam assim, mas será que Lúria não estava um pouco mais tendencioso ao localizacionismo? Será que Brodmann é localizacionista? Eu vou te responder isso agora. Tá? Vamos tirar essa dúvida numa análise bem científica. Mas vamos primeiro percorrer a história. Então, quem veio primeiro? Brodmann. Brodmann publicou seu mapa em 1909. Lúria veio 50 anos depois e ele usou essas áreas de Brodmann. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Por que é importante a gente sequencializar isso como a cronologia do tempo de ciências que se somaram, pesquisas que se somaram? Brodmann, ele deu a base anatômica, ou seja, onde Lúria acrescentou à teoria dele o funcionamento, como e por quê. Então, olha a analogia que nós faremos e nunca mais esqueceremos.
Brodmann é como se fosse o mapa de peças de um carro. E Lúria, o manual de como o carro funciona e se quebra. Se ele quebrou, como eu faço para consertar? Ainda pensando no contexto histórico, né? Eu quero deixar algo muito pontual. Os localizacionistas, que foram os primeiros, e realmente a gente deve muito a eles, não é à toa que a gente chama até hoje, gente, a fazia de Brocá, a fazia de Wernicke, mas os pesquisadores atuais estão querendo cada vez mudar isso, falar sobre a circuitaria que está alterada, né? Então é mais uma dificuldade de entrada, de decodificação, de associação, áreas associativas ou de saída, qual é o fascículo que está alterado. Mas vamos pensar aqui no nosso contexto histórico. Então, os primeiros que nós tínhamos localizacionistas trouxeram para nós a ideia de que cada lugar tinha uma função, uma única função, e que era rígido isso. Exemplo, né? O Broca, o Paul Broca determinou a área de Broca e ele achava que a fala, a articulação era só ali. Hoje a gente sabe, gente, e outra, né? Eu falo isso o tempo inteiro. A linguagem está no córtex como um todo, não é somente uma área ou outra, né? Então, nós temos hoje, nós sabemos que, por exemplo, um paciente que não consegue ter um discurso fluente, ele pode sim ter uma dificuldade dessa programação de consciência fonológica, mas é uma questão de consciência fonológica, análise entre fonologia e semântica, ou é num córtex pré-motor de iniciativa para esse movimento, porque é muito amplo quando a gente fala sobre o porquê ele está não fluente, não é só porque ele não articula. Tá? E Wernicke que nos trouxe, né? O Carl Wernicke que nos trouxe a área de Wernicke. E aí, Brodmann, em 1909, seguindo essa tradição, mas o foco dele, e é por isso que eu quero desmistificar Brodmann hoje para vocês, ele não é localizacionista. O que ele trouxe, gente, foi uma anatomia microscópica de citologia, o estudo dos tecidos e não de funções. E aí, depois. Veio, né, já no século XX, a abordagem sistêmica de Luria, que propôs que as funções são mais complexas, como a linguagem, e dependem de redes de distribuição, como função executiva, como memória, elas não estão em um lugar apenas. E o que foi que Luria fez? Ele integrou as estruturas de Brodmann à dinâmica clínica, a plasticidade, a hierarquia, aos seus princípios básicos de análise sistêmica. Outra questão importante, gente, vamos lá. Então, Brodmann, nem tão localizacionista quanto parece. O que ele fez? Mapeou as diferenças citoarquitetônicas, áreas com camadas celulares distintas. Ele não afirmou que cada área é igual a uma função isolada. Então, a gente não pode dizer que Brodmann é localizacionista. Pare de dizer isso, hein? Então vamos pensar aqui qual foi o problema. É que seu mapa foi interpretado de forma reducionista. A área X é igual à função Y, o que ele não pretendia. Então, uma frase chave aqui para nossa aula. Brodmann nos deu um mapa anatômico, mas não um manual de funções. Lúria mostrou como essas áreas trabalham em rede. Eu vejo como se Lúria, gente, tivesse rebuscado o estudo de Brodmann e tivesse demonstrado que realmente ele não é localizacionista, né? E que o que ele estava fazendo era um estudo das diferenças citoarquitetônicas. Vamos pensar no Luria, sabe como ele é conhecido? Como pioneiro antilocalizacionista. Quais são os princípios chaves aqui, que eu já falei para vocês? A hierarquia
pensando nas áreas primárias, secundárias e terciárias, que são correspondentes. Isso também é bom para a gente levar para a nossa terapia, tá? Sistema dinâmico, então, uma função usa múltiplas áreas, tá? Então, a linguagem, gente, são múltiplas áreas, não é apenas entrada e saída Broca e Wernicke. Tem o fascículo arqueado, tem o giro angular, e ele leva o princípio da plasticidade. Se uma área é lesionada, outras podem compensar. Uma das coisas que mais a gente observa é na afasia de condução, que ela tem uma lesão na condução dos estímulos, né? Das fibras que levam a informação da área de Wernicke para a área de Broca, entrada e saída. Então, ele pode até ter uma repetição, por exemplo, prejudicada, mas compreende, consegue falar algo para você. Mas justamente a repetição é prejudicada por conta dessa rede neural, desse fascículo. Então, isso não é localizacionismo, é uma desconexão funcional. E como explicar essa visão atual? Como nós estamos hoje? Hoje entendemos que nem Brodmann, nem Luria eram 100% localizacionistas ou 100% holistas, porque uma das coisas que a gente mais busca é a abordagem holística, que é essa abordagem funcional, pensando em conexão, em fascículos, em redes neurais que a Barbara Wilson traz tanto para nós. Então, o cérebro é uma rede flexível. Áreas têm especializações relativas, mas funcionam em conjunto, elas não funcionam isoladamente. E outra coisa que agora confirmou para nós são os estudos de neuroimagem moderna, como a tractografia, em que a gente consegue ver os tractos, as redes neurais, as conexões. Então, as funções emergem de conexões e não de áreas isoladas. Então, para finalizar, gente, nós não somos localizacionistas. Hoje nós buscamos as redes neurais, as conexões dos nossos pacientes. Resumindo, para dar um exemplo para vocês. Então, Brodmann, este é o mapa das peças de um carro. Então, ele pôs o motor, a roda e o volante. O que Lúria fez? O carro só funciona se todas as peças estiverem conectadas e trabalhando juntos. Que a neurociência atual mostra? Além disso, o carro pode se autorreparar e usar peças alternativas se necessário. Então, eu espero que nesse momento vocês tenham desmistificado sobre a questão do localizacionismo, entendido que hoje nós funcionamos como um circuito, não existe áreas isoladas, muito pelo contrário, são áreas que se complementam e é por isso que nós acreditamos na neuroplasticidade e somos neuroreabilitadores. Afinal, se estou com falha na oralidade, eu não vou esperar o meu paciente tentar oralizar, eu vou buscar outras formas de comunicação. Eu vou compensar. E isso tudo se dá porque nós acreditamos que nós funcionamos através de rede neural e de fascículo. Então, espero que você tenha gostado de mais uma dessas aulas aqui que nós estamos colocando no nosso canal. Abaixo tem todos os links da nossa plataforma. Temos também e-books, todos disponíveis na nossa plataforma. Você já é um assinante da plataforma da Academia Brasileira do Cérebro e até breve.